forte do Gabriel. Hoje nós não iremos. Bom, o que nós iremos estudar hoje? Né? Que nós precisamos terminar a nossa apostila 3. Nós vamos ver agora as principais regências nominais. O que nós estudamos nas aulas passadas? A regência verbal. Né? Como é que o verbo lida com o seu complemento, quando ele tem o seu complemento. Na aula de hoje, nós iremos falar das principais regências nominais. Algumas nós até já começamos, né? Mas vamos lá. Vocês todos sabem que alguns nomes são regidos por mais de uma preposição. Ou seja, existem substantivos que são regidos por mais de uma preposição. Por que será que colocaram mais de uma preposição? Para tornar a frase mais clara, para que as pessoas pudessem entender direitinho do que estava falando. Ou seja, estudando a intenção comunicativa do falante. Então vamos ver agora, meus queridos alunos, os principais casos de regências nominais que vocês precisam dominar, principalmente quando vocês estiverem fazendo a redação de vocês. Por isso, é importante que vocês saibam alguns casos importantes. Por exemplo, a palavra amor. O substantivo amor. O substantivo amor, ele exige várias preposições. Depende do que você vai falar. Por exemplo, quando eu falo tenho amor ao estudo. Olha a preposição a. Tenho amor ao estudo. Incuti-lhe amor do Estado. Ou seja, pus-lhe, coloquei-lhe o amor do Estado. Meu amor por você é muito grande. Olha, meu amor por você. Tá vendo? Vocês podem ver que a palavra amor, que é um substantivo, exige preposições diferentes, dependendo de como você vai formular a sua oração, a sua frase. Por exemplo, a palavra ansioso. Eu posso estar ansioso de, ansioso por, ansioso para. Por exemplo, os olhos ansiosos de novas paisagens. É o que nós estamos sentindo agora em tempo de pandemia, né? Os nossos olhos estão ansiosos de novas paisagens. Estava ansioso por vê-la. Tá vendo? Agora já é por, não é de, né? Estava ansioso para conseguir um novo emprego. Ele estava ansioso para conseguir um novo emprego. Para, já não é por, já não é de. Então, dependendo de como você vai elaborar a sua frase, é que você vai utilizar esta ou aquela preposição. Aí você vai dizer assim, Márcio, mas complicado isso, né? Quem de nós consegue decorar essas preposições todas para essas regências? Olha, o seu próprio ouvido vai te contar. Quando eu falo que estou ansioso, ansioso por alguma coisa, ansioso para alguma coisa, ansioso de alguma coisa. Então, o seu próprio ouvido, ele vai dizer para você o que você deve utilizar. Qual preposição você deve utilizar? Olha o caso, por exemplo, de bom, né? Bom, nesse caso agora, já não é substantivo, né? Como ansioso, por exemplo, né? Não é substantivo. Bom é adjetivo. E ele exige para, exige em, exige a, exige de. Exemplo, ele é bom para mim. Sou bom em todas as matérias. Isso não é bom a você ou para você. Esta água é boa de beber. Então você pode perceber, meus queridos alunos, que à medida que você for formulando a frase, o próprio nome já vai indicar para você qual é a preposição que você vai utilizar. Quando eu falo, ele é bom para mim. Olha, eu não posso dizer ele é bom de mim, ele é bom a mim. Não, ele é bom para mim. A única preposição que cabe neste caso é a preposição para.
É a única que cabe. Essa água é boa de beber. Eu também posso falar que essa água é boa para beber. Ou de beber. Mas eu não posso dizer essa água é boa a beber. Tá vendo? Essa água é boa em beber. Então você pode perceber que os seus próprios ouvidos vão indicar para você qual é a melhor preposição que você vai utilizar. Gosto, por exemplo, gosto é um substantivo. Gosto é verbo. Gosto é substantivo. Eu também tenho várias preposições para gosto. Por exemplo, tenho gosto em vê-lo. Tenho gosto de vê-lo. Tenho gosto em alimentar o pássaro. Tenho muito gosto para a cozinha. Eu tenho muito gosto pela música. Eu tenho gosto aos perigos. Então você pode perceber que eu tenho várias preposições que são diferentes que podem ser utilizadas. E assim vai, meus queridos alunos. É uma lista gigantesca que não nos compete decorá-la. Os próprios ouvidos vão dizer para nós qual a melhor preposição. Eu sou afável com as pessoas que me tratam bem. Eu sou afável para com meu pai. Eu sou afável para com a minha mãe. Tá vendo? Eu estou aflito por resolver essa situação. Eu estou aflito com o que me contaram. Tá vendo? Alheio a, alheio de, aliado de, e assim sucessivamente, né? Antipatia. Eu tenho antipatia a fulano. Eu tenho antipatia contra Beltrano. Eu tenho uma antipatia por doce. Tá vendo? Constituído conforme. Então, enfim, é uma lista gigantesca. Márcio, Oi. volta no último slide, por favor. Volto com Tem todo muita prazer. gente que, tipo assim, na usualidade usa assim, conforme for. Tá certo ou tá errado? Certo. Esse for é no final, né? Olha, Isso. você fez aquilo de acordo? Sim, conforme for. Conforme foi combinado, conforme for combinado, conforme é combinado. Perfeita sua observação. Aí não vai ter a preposição, né? Que conforme for é verbo. É de acordo com for, de acordo, né, com é. Então, conforme for, conforme foi. Aí já no caso é verbo. Aí não vai exigir a preposição a, mas existe o conforme foi, conforme será e assim por diante. Ô Caio, que raciocínio, hein, meu filho? Que cabeça, hein? Que cabeça maravilhosa. Olha como é que o cérebro logo lembrou do conforme for. Olha como o seu cérebro fez uma ligação sináptica, né, ligando os sinapses na mesma hora. Menino danado. Olha, contente, estou contente com isso, estou contente disso, estou contente em fazer isso, estou contente por isso. Aquela garota é cruel com os amigos, ela é cruel para com os animais, ela é cruel para os pais dela. Estou curioso disso, estou curioso por. Nossa, estou desgostoso com isso. Tá? Desprezo, tenho desprezo de, desprezo por, desprezo a. Devoção a Nossa Senhora, devoção para com Nossa Senhora, devoção por todos os santos, devoto de Nossa Senhora, devoto a Nossa Senhora. Dúvida, né? Estou com dúvida acerca daquele assunto. A minha dúvida é de não resolver isso. Estou com dúvida em um capítulo da matéria. Estou com dúvida sobre aquele assunto. Então vocês podem perceber que nós ficaríamos a noite toda aqui falando desses nomes e das suas regências, não é? Então por isso que a gente precisa ter um ouvido bem atento para saber qual é a melhor preposição naquele momento. Bom, agora vamos para um assunto muito sério, muito importante, que é a crase. Não é? A maioria das pessoas não sabe crase, erra crase o tempo inteiro. E se você errar crase na sua produção de texto, o corretor já vai saber que você não domina gramática. Já vai olhar para você com os olhos atravessados.
Vai dar até preguiça a ele de continuar corrigindo a sua redação. Porque crase é fundamental. E vocês todos estudaram crase a vida inteira. E sabem que crase é uma fusão. Crase é uma fusão. A fusão de uma preposição, que é o a, com artigo definido a. Então eu tenho que ter duas coisas ao mesmo tempo. Um verbo que pede a preposição a e o complemento deste verbo, por exemplo, que pede a preposição a. Desculpa, o artigo a. Eu preciso ter as duas coisas. Eu preciso ter a preposição a mais o artigo a. O verbo tem que pedir a preposição. E o complemento do verbo, ele tem que estar no feminino e pedindo um artigo. Nós veremos casos o seguinte: a crase só pode acontecer com palavras femininas. A regra geral é palavra feminina. Mas em português, às vezes as regras possuem exceções. Português é uma língua muito complexa, né? É uma das línguas mais difíceis do mundo. Você pode ver que o próprio brasileiro que fala português fala errado. É uma das línguas mais complexas do mundo. Então, além de ter a regra geral, existem as exceções. Então, nós vamos encontrar palavras que são masculinas e que vão exigir a crase. Mas você vai perceber que escondido perto dessa palavra feminina, dessa palavra masculina, eu vou ter uma feminina disfarçada. Vamos ver casos. Bom, a regra geral é: todas as vezes que eu tiver uma palavra feminina e eu tiver dúvida se tem crase ou não, a regra principal: substitua a palavra feminina por uma masculina. Se antes da masculina aparecer ao, antes da feminina, vai ter crase. Exemplo: entregou os relatórios à secretária. Eu quero saber se tem crase ou não antes de a secretária. Eu substituo secretária, que é a palavra feminina, por secretário, que é a palavra masculina. Olha o que apareceu. Entregou os relatórios ao secretário. Se antes do masculino secretário apareceu ao, antes da feminina secretária, vai ter crase. E por que tem crase? Entregou os relatórios. Entregou os relatórios a quem? Então você pode ver que esse verbo entregar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Olha o direto. Objeto direto, os relatórios. Objeto indireto, a secretária. Se é um objeto indireto, exige preposição. E secretária é um substantivo feminino que também exige o artigo feminino a. Eu sempre digo: a secretária chegou, a secretária partiu. Tá vendo? Sempre vai exigir o a. Então, o a do verbo, que é a preposição, mais o a da secretária, que é o substantivo feminino, eu vou ter a crase. Deram várias orientações às crianças. Eu quero saber se tenho crase ou não. Substituo crianças por uma palavra masculina. Não existe crianços, né? Porque crianças é uma palavra uniforme, serve para os dois sexos. Então, o que eu vou fazer então? Substituo por meninos. Olha o que eu achei. Deram várias orientações aos meninos. Se apareceu aos antes de meninos, que é uma palavra masculina, eu vou ter crase antes de crianças, que é uma palavra feminina. Alguma dúvida até aqui? Pode dar prosseguimento? Sim. Muito obrigado, Nicole, pelo sim. O sim da Nicole é todo delicadinho. Segundo caso, haverá crase no a ou no as quando vier um pronome relativo que e eu substituir o antecedente dele por um masculino, der ao ou aos.
Eu gosto mais de mostrar o exemplo. Veja o exemplo. A notícia era semelhante à que fora mencionada. Olha, eu quero saber por que esse A tem crase. Tá? Por que ele tem crase? Já que não é palavra feminina e nem masculina. Né? Que é uma palavra neutra. Por que tem crase? Já que eu sei que a crase, preferencialmente, ela vem antes de uma palavra feminina. Só que lembrando a vocês que é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que retoma uma palavra anterior. Que, pronome relativo, retoma uma palavra anterior. Qual a palavra anterior que retoma? Notícia. Ah, como é que você sabe que é notícia? Porque eu posso colocar notícia aqui, olha, notícia fora mencionada. Tá vendo? A notícia era semelhante àquela notícia que fora mencionada. Então, o que substitui a palavra notícia? Então, olha, ou melhor, retoma a palavra notícia. Quem vai ser mencionada? Notícia. Então, aqui é notícia. Notícia é feminino e exige o artigo a. Olha aqui no começo. A notícia, artigo a, e notícia feminina. É ela que é retomada pelo quê? Por isso, eu passo para o masculino. Então, a notícia eu passo para caso. O caso era semelhante ao que fora mencionado. Deu ao antes do que. Então, antes do que? No feminino vai dar crase. Alguma dúvida? Você sabe que é um pronome relativo. É aquele que retoma o que veio antes. Beleza. Terceiro caso. Esse aqui o pessoal fica possesso com ele. Mas não tem sentido, não. Tem sim. Olha, vai haver crase quando for possível a substituição, sem prejuízo de sentido, dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas, por ao ou aos. Veja o exemplo. Não forneça informações àqueles funcionários. Vocês podem achar estranho crase em aqueles, porque nós aprendemos a vida inteira que crase é para a mais a. No começo da aula eu disse para vocês, é a fusão do a preposição mais o a artigo. Foi o que eu disse no começo da aula para vocês. Mas eu também lhes disse que há exceções. Então, quando eu vou dar informações, eu dou informações a alguma pessoa. Quando eu vou dar informações, eu dou informações a alguma pessoa, tá? E a pessoa a quem eu vou dar informação são aqueles funcionários. Então, o que vai acontecer? Informações exige o a. Eu dou informações. A palavra informações exige o a. Que nós chamamos de complemento nominal. Vocês lembram disso? Completo exige de um nome. Informação é nome. E exige complemento. Informações a alguém. Então, informações a. Mas, o que vem logo após é aquele. Aqueles funcionários. Juntando o a da preposição que acompanha aqueles, mais eles. Aqui, ó. Eu formei informações àqueles funcionários. Aqueles é masculino, tá vendo? É uma palavra masculina. Não é feminino. Feminino é aquelas. E se fossem informações àquelas funcionárias? A mesma coisa. O que está em jogo aqui agora, olha aqui, aquelas. O que está em jogo aqui agora é que aquele começa com a. Informação exige a presença da preposição. Então, na hora que eu juntei o a da preposição mais o a que começa aquele, vai dar aqueles com crase. E se você tiver dúvida, você pode fazer a seguinte coisa que está sugerindo aqui agora. Ó.
que você pode fazer? Substitui aqueles por aos. Se deu aos, vai ter crase. Não forneça informações aos funcionários. Vendo? Então vai ter crase em aqueles porque deu aos. E se fosse as funcionárias, não forneça informações às funcionárias, teria crase da mesma forma. Não forneça informações às funcionárias ou aos funcionários. Deu aos, tem crase. Dúvida? Quarto caso. Esse aqui é super gostoso de fazer, tá? Vocês não vão se esquecer dele. Haverá crase antes de topônimos. Alguém sabe o que é topônimo? Nem ideia. Lugares. Toda vez que for falar de um lugar, é topônimo. Já ouviram falar numa ciência chamada topografia? Existe faculdade de topografia. O que é topografia? É o cara que estuda medição de terreno. Você vai medir o seu lote para construir ou fazer uma escritura. Você chama o topógrafo. Você vai medir a 262 para a estrada ficar certinha. É o topógrafo. Topo, tá vendo? Vem de medição de terra. Então, topônimo é lugar. Bom, quando eu quero saber se tem crase ou não, eu vou para algum lugar, né? Eu vou para algum lugar ou eu venho de algum lugar. O que eu faço então? Eu substituo o verbo original de ir por voltar. Se der voltar de, não tem crase. Se der voltar da, tem crase. Vamos ver o exemplo? Fui à Bahia no último verão. Voltei da Bahia no último verão. Deu da Bahia. Se deu da Bahia, vai dar crase. Se eu falasse voltei de Bahia, que a gente não fala voltei de Bahia, não tem crase. Tá? Vou à Itália. Vamos ver esse caso aqui agora. Vou à Itália. Eu quero saber se vou à Itália, tem crase. Vou à Itália, que eu vou à Itália. Eu quero saber se tem crase. Voltei da Itália. Se eu voltei da Itália, tem crase. Vendo? Aqui eu voltei da Bahia, né? E assim vai. Agora, se der voltei de, claro que não tem crase, né? Voltei de. Vamos ver um exemplo aqui agora. Irei a Ouro Preto nas próximas férias. Bom, você fala assim, mas claro, Ouro Preto é masculino. É claro que não vai ter crase. Lógico que não. Mas acontece que Ouro Preto é masculino e para você confirmar ainda, porque existem palavras masculinas que podem ter crase antes dela, vocês viram aquele. Substitui por voltar de. Voltei direto de Ouro Preto. Vim direto de Ouro Preto. Deu de, não vai ter crase. Agora, se aparecer a palavra cidade, aí tem crase. Olha o exemplo. Assim que cheguei à histórica Ouro Preto, fiquei maravilhado. Cheguei à histórica Ouro Preto. Assim que voltei da histórica Ouro Preto. Se eu falei voltei da, tem crase em cheguei a. Então, chegar, né? Cheguei a, fui a. Terão crase se na hora que eu trocar por voltar, der voltar da. Se der voltar de, não vai ter crase. Quinto caso. Locuções adverbiais femininas de tempo, lugar e modo. Vocês todos sabem que advérbio, né, ele indica alguma circunstância, ou de tempo, ou de lugar, ou de modo. Veja o exemplo. Ele chegou à noite. À noite, né, está indicando o horário que ele chegou. É um advérbio de tempo. Como eu tenho duas palavrinhas formando o advérbio de tempo, à noite. Então, neste caso, vai ser uma locução adverbial. E ela é feminina de tempo. Ela vai ter crase. Ele chegou à noite. Ele chegou à tarde. Todas terão crase.
A menina entrou no cinema às escondidas. Às escondidas é uma locução adverbial feminina. De quê? De modo. De que modo a menina entrou no cinema? Às escondidas. Tá vendo? São locuções adverbiais femininas. Agora, meus amores, quando essa locução adverbial feminina indicar um instrumento que você está usando, aí você não põe crase. Tá? Existem gramáticos que brigam por causa disso. Nem há consciência entre eles. Mas o certo é não adotar. Por exemplo, fez a prova a caneta. Né? Pela regra anterior, teria crase, porque é um adjunto adverbial feminino. Mas por que não tem crase? Porque caneta é um instrumento, é um objeto que você usa. O assassino matou o rapaz à facada. Esse a facada não vai ter crase. Ou a faca. Por que não vai ter crase? Porque é um instrumento que ele utilizou. Preencheu o formulário à tinta. Por que não vai ter crase? Porque a tinta vai ser um instrumento que utilizou para preencher o formulário. Então, toda vez que for algum instrumento utilizado, aí não vai ter a crase. Agora, prestem muita atenção agora, que todo mundo erra isso aqui. À distância. Locução adverbial à distância. Se você não determinou o tamanho da distância, não tem crase. Mas se você determinou, tem crase. Por exemplo, manteve-se a distância do local do acidente. Quando eu falo manteve-se a distância do local do acidente, eu não especifiquei qual é a metragem dessa distância. Então não tem crase. Uma coisa que eu vejo sempre errado é falando de faculdades à distância. Venha estudar à distância. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque essa distância aí não é em metros. Né? Até no sentido assim, distância virtual. Não foi especificado o tamanho da distância. Não tem crase. Agora, olha de baixo. Manteve-se a distância de 100 metros do local do acidente. Agora sim, especificou-se qual é a distância. 100 metros. Se houve especificação da distância, aí vai ter crase. Ok? Muito bem. Outra coisa importante. Locuções prepositivas formadas com palavras femininas. Vai vir a preposição, né? A, mais a palavra feminina que tem o artigo a e o de logo depois. Olha que tanto de preposição. Aí fica inevitavelmente com crase. Ficamos à espera de ajuda. Olha a expressão, à espera de. Eu tenho preposição antes de espera, mais o artigo a, e tem a preposição de depois de espera. É uma locução prepositiva. Uma locução formada por várias preposições. Aí vai ter crase. Todos estavam à procura de novas informações sobre o caso. Todos estavam à procura de. Eu vou ter crase no começo e crase no final. Beleza? Sétimo caso. É quando eu tenho locuções conjuntivas. Ou seja, eu vou ter uma palavra feminina, tem crase, eu vou ter artigo e preposição antes, e no final que. Olha aqui, o tempo esfria à medida que escurece. À medida que escurece, está indicando uma conjunção, tá vendo? Que olha, conjunção. Conjunção de quê? De proporção. É mesmo que eu falasse, olha, o tempo esfria à proporção que escurece. À medida que escurece. Então, eu vou ter o a, preposição, mais o artigo e o que depois. Tudo feminino. Vai ter crase. À proporção que os convidados saíam, o lugar tornava-se mais triste. Olha de novo. Eu tenho o artigo a preposição a e logo depois o que? A isso aqui está o nome de conjunção, locução conjuntiva.
proporcional. Então vai ter crase. Oitavo caso, muita atenção para o oitavo caso, tá? Lembram que eu disse para vocês que normalmente palavras masculinas não têm crase antes delas, mas que existem exceções. Por exemplo, usava cabelos a Djavan. Olha a crase aqui agora. Por que crase? Djavan é masculino, é nome próprio masculino. Não deveria ter crase. Entretanto, está escondido aqui, olha, bem escondidinho. Uma coisa muito importante. Olha o que está escondidinho aqui agora para nós. Usava cabelos à moda de Djavan. Olha, usava cabelos à moda de Djavan. O que está escondido? A moda de. E a moda de é uma locução prepositiva. O que é prepositiva? Porque eu tenho uma preposição antes de moda, que é a preposição a, e tem uma preposição depois de moda, que é a preposição de. Isso tudo que chamar de locução prepositiva, que nós estudamos agora há pouco. Por isso vai ter crase. Olha o de baixo agora. Usava cabelos a Ronaldinho Gaúcho. Jogava, né? Jogava. Hoje não tem nada a ver com cabelo. Cabelo de cima. Jogava a moda de Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Jogava a moda de Ronaldinho Gaúcho. Olha de novo. Está escondida, implícita, a locução prepositiva, a moda de. Por isso, o A vai ter crase antes da palavra masculina, Ronaldinho Gaúcho. São as chamadas exceções, que fogem à regra. Só um minutinho, pessoal. Está travando aqui. Oitavo caso, tá. Agora é o seguinte, gente. Vamos ver os casos em que não ocorre a crase. Bom, diante de palavras masculinas de forma geral. Ele foi a pé para casa. Caio Scaldete adora andar a cavalo. Tá vendo? A cavalo é masculino. Mas se ele quisesse andar a égua, também não teria crase. Porque se eu substituo a égua pelo masculino, vai dar a cavalo e não ao cavalo. Perto de verbos, tá? Cuidado, não põe preposição antes de verbos. Convenceu-me a voltar mais cedo para casa. Voltar é verbo. Então não tem crase antes. Artigos indefinidos. Por exemplo, solicitou a uma atendente que cancelasse seu cartão. Uma. Olha, uma já é um artigo. É um artigo indefinido. Eu não posso ter dois artigos, um definido e um indefinido juntos. O a que aparece aqui é preposição. Eu solicito a. Tá vendo? Solicito a alguém. Então é preposição. Se eu já tenho um artigo aqui na frente, que é um artigo indefinido, claro que não vou ter a crase. Diante de pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ela, nós, vós, eles. Por exemplo, pediu a ela que estivesse atenta a qualquer indício de confusão. Pediu a quem? Esse a é preposição. Então não vai ter artigo antes de ela. Ninguém começa uma frase falando de ela com artigo. Eu falo assim, ó, eu quero falar que a Nicole chegou. O que eu falo? Ela chegou. Eu não falo, a ela chegou. Olha, a ela chegou. Não existe isso. Uma ela chegou. Não existe. Por isso que não justifica a crase. Antes de esta, quem e cuja. Estarei atenta a essa solicitação. Olha aqui, pronome essa. Ninguém fala a essa solicitação. Não. Essa solicitação vai ser atendida. A essa solicitação vai ser atendida não tem sentido. Essa não exige artigo. Atenta exige a preposição. Com a no singular e a palavra no plural. Ele fez referência a pessoas que poderiam estar envolvidas no crime.
Ele fez referência a pessoas. Pessoas está no plural. Então, se pessoas tivesse artigo, qual seria o artigo? As. Seria um artigo no plural. Porque o a aqui vai ser preposição. Entre palavras repetidas. Foi de cidade a cidade. Olha que palavra repetida. Cidade, cidade. Então, não vai ter crase. Bom? Bom. Engraçado, tá voltando. O slide tá voltando. Também não vai dar tempo de eu continuar agora, né? Bom, eu vou falar quanto que a crase é facultativa na próxima aula de quarta-feira e farei uma revisão para vocês para o nosso avaliando, tá? Vocês desculpem a correria, tá, gente? Mas é porque